Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Oh, estou gostando de ver. Quem tem experimentado a paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardando a sua mente e coração, diga aleluia. Quem gosta de esperar, diga amém. É mesmo? Quem está prestando atenção? Quem não está indo no vai da valsa, né? Que às vezes a gente caminha no vai da valsa. Eu fiz, essa é uma pegadinha, né? Pegadinha proposital do pastor. Porque o tema da noite de hoje é esperar. Esperança, esperar. E normalmente, quando a gente presta atenção, a gente responde nada. Quem gosta de esperar? Eu não conheço quem goste de esperar. Tem alguém aqui que realmente gosta de esperar? Gosta de esperar na fila? Numa fila. Eu lembro que no passado havia aquelas filas enormes no banco. Dia de pagamento, então, a coisa pegava. Eu vou dizer, o bicho pegava. É um negócio complicado, eram horas. Eu lembro de ter ficado 3 horas numa fila de banco para resolver uma questão, pagar uma conta. 3 horas. Esperar é alguma coisa muito complicada, geralmente, e a gente não gosta de esperar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Porque o Salmo de número 40 começa com a palavra esperei. Não é? Algumas versões dizem, esperei com paciência. Outras, esperei confiadamente. Esperei confiadamente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia aqueles que se comprazem no meu mal.
sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Voltemos lá para o início e vamos conversar um pouco sobre o Salmo de número 40. O salmista, uma pergunta que eu faço no início. No momento presente, ele está enfrentando uma situação favorável ou uma situação difícil? Quem acha que ele está vivendo um bom momento, levanta a mão. Parece que todo mundo concorda que o salmista está enfrentando uma barra pesada, né? Embora o salmo comece com um testemunho de um evento milagroso, libertador, maravilhoso, de sua história passada. Esse homem, que é o rei Davi, está iniciando esse salmo, dando testemunho de como Deus foi bom para com ele no passado, em que ele atravessou um momento dificílimo, comparável ao que está enfrentando no presente. Portanto, ele inicia o salmo trazendo à sua própria memória uma bênção grande que aconteceu em seu passado, que ele atribui à graça divina, à misericórdia divina, à bondade de Deus, e isto para fortalecer a sua fé diante do que ele tem que enfrentar. O desafio do presente é tremendo, a sua situação é caótica e parece perdurar por muito tempo. Ele está aflito de fato e clama por misericórdia, clama por socorro. Ele parece estar experimentando inúmeras dificuldades, como é que ele vem a descrever, e a gente vai chegar a esse ponto. Mas ele inicia contando para si próprio, a fim de fortalecer o seu coração, e talvez também para outros ao seu redor, para seus filhos, para o povo como um todo, o que foi que se passou com ele no passado. E ele se lembra muito bem deste livramento. E ele utiliza a seguinte expressão: esperei com paciência, esperei confiadamente pelo Senhor. E sabe de uma coisa? Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Mas esperar, como a gente falou, é algo difícil. Quantas pessoas desistem de esperar? Quantas pessoas desistem do caminho? Perdem a esperança, porque as coisas não aconteceram como eles esperavam, ou no tempo em que eles esperavam. Quantas pessoas ao seu redor você conhece que não estão mais na congregação dos santos, que não estão mais entre os adoradores de Deus, que não estão mais na igreja, que se decepcionaram com Deus, que se decepcionaram com a igreja, que estão frustrados? Porque diante da tribulação, diante da demora de um escape, de um livramento, de um milagre, acabaram sucumbindo, acabaram desfalecendo, acabaram perdendo a esperança. Por isso, a esperança segue sendo uma das três principais virtudes do cristianismo. Diz o apóstolo Paulo: o amor, a fé e a esperança.
Estas são as 3 principais virtudes de um cristão. Não pode haver cristão sem esperança. O cristão é aquele que sabe esperar. E que sabe esperar com paciência. E que espera com paciência porque confia. Porque confia. Tanta gente perdendo a confiança em Deus. Tanta gente perdendo a confiança na palavra. Tanta gente perdendo a confiança na promessa. Tanta gente se deixando guiar por vista, pelas circunstâncias. Como afundamos, assim como Pedro, diante do temporal. Diante do vento ameaçador. Presta atenção. Como é fácil para nós perdermos a paciência, perdermos a perseverança, perdermos Deus de vista, quando temos à nossa vista o mal, a aflição. Mesmo que Cristo já tenha prometido a nós, avisado para cada um de nós, no mundo tereis aflições. É uma garantia. Não há como ser cristão sem atravessar tribulação. Importa entrarmos no reino dos céus através de muitas tribulações. Há muitas advertências na Bíblia a respeito de males, de perseguições, de aflição, de injustiça, de tribulações. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo que dá esperança, que ajuda você a permanecer firme. Hoje cantamos o hino que diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores. E muitas vezes cantar louvores a Deus é difícil. Por quê? Porque está doendo. Por quê? Porque tudo parece conspirar contra nós. Porque estamos padecendo. Porque a uma parece que tudo se levantou contra nós. Há momentos em que parece haver uma conspiração cósmica contra nós. Até o próprio Senhor Jesus sente a tentação, percebe-se abandonado, só. Onde estão meus amigos? Me abandonaram. Onde está Deus? Parece que o céu escureceu. E estamos à mercê dos nossos inimigos. E o que sentimos é a dor dos cravos, a dor da coroa de espinhos, as ofensas, os nossos inimigos zombando e ridicularizando na nossa cara. O nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso. Sabe o que é padecer. E é Ele que disse: no mundo vocês também vão padecer. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram ao Senhor, perseguirão logicamente, naturalmente, os seguidores do Mestre, do Cristo. Mas tem de bom ânimo, persevera. Diz o apóstolo Pedro: não estranhem esta tribulação que está acometendo as suas vidas. Não julgue isso estranho, extraordinário, excepcional. Não, isso faz parte. Isto está acontecendo com seus irmãos ao redor do mundo. Portanto, não é de se estranhar adversidade, oposição, lutas, tribulações. Elas são comuns aos servos de Deus. Cristo não há prometido para nós uma caminhada, uma jornada no barco sem temporal. Ele mesmo disse que o temporal há de abater ambas as casas, a do prudente e a do imprudente. A diferença não está em que o prudente ou o servo de Deus, ou o justo, ou aquele que crê no Senhor, está isento dos males, dos temporais, das adversidades. Não, não há diferença quanto a isto. E às vezes, pelo contrário, há adversidades peculiares,
que os que são servos de Deus têm e que outros não têm, até pelo contrário. Quando supomos seguir a Cristo, estamos agora blindados contra os males deste mundo, as adversidades, acabamos aprendendo que temos desafios, simplesmente pelo fato de amarmos a Cristo, de sermos do Senhor. Mas bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por amor de Cristo. Grande é o galardão, não é de se estranhar, mas diante da provação é necessário paciência, porque as coisas não acontecem assim, meus irmãos. Como todo mundo gostaria. Tem gente que muda de igreja porque na igreja em que ele está, as coisas não estão acontecendo assim, e há uma promessa de acontecerem assim na comunidade tal, na igreja X. Queremos hoje em dia respostas rápidas. Estamos vivendo no século da ansiedade. Queremos respostas para ontem. Se elas não acontecem, ficamos abalados em nossa fé, em nosso relacionamento com Deus. Deus então não está ouvindo as nossas orações. Será que Deus se esqueceu de ser benigno? Muitas vezes você vai ver o próprio salmista esboçando, expressando dúvidas desta natureza. Mas os salmos não terminam com dúvida, terminam com louvor, terminam com confiança. Você pode ser acometido por dúvidas homéricas, mas você não pode permanecer na dúvida. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, por mais fé que você tenha, saiba que as respostas às suas orações não serão no seu tempo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo e não no nosso tempo seremos respondidos, se não desfalecermos. Há um perigo nesta provação, de nós perdermos a fé e a esperança, de nós ficarmos oscilando como uma folha ao vento, movida por toda a intempérie, por todo temporal. Cuidado! Permaneça firme, firme na rocha, firme na palavra, firme em Deus. Crê em Deus, não se atemorize, não vacile o seu coração. E Ele está trazendo à memória aquela experiência passada. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele, o que Ele fez? O que o Senhor fez comigo no passado? Ele se inclinou para mim. Eu tenho uma netinha, vocês sabem. Quando ela clama, quando ela pede alguma coisa, a gente às vezes não está conseguindo entender. O que a gente faz como adulto? Como vovô, a gente se inclina. Se inclina porque ela é pequena. Está entendendo? Se inclina porque a gente quer bem. E o ato de Deus se inclinar para nós, da nossa aflição, revela o seu carinho, o seu cuidado. O problema é que às vezes a gente duvida do carinho e do cuidado de Deus por nossas vidas. E às vezes o salmista também tem dúvidas. Mas quando a dúvida acontece, ele traz à memória aquilo que pode dar esperança. Uma experiência com Deus que ele teve no passado, e ele se lembra: Deus é benigno, Deus não se esquece. E aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados, não serão jamais confundidos. Vale a pena esperar. Ele se inclinou para mim e me ouviu. O Senhor está ouvindo a sua oração. Ele ouviu a oração de Daniel certa vez. Mas custou para vir a resposta. Lembra do texto? Custou para vir a resposta. Mas o que Daniel ensina para nós é que mesmo que os dias estejam passando sem uma aparente resposta de Deus, o Senhor já se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Gabriel, o anjo, vai chegar e vai dizer assim para ele: eu sei que faz tempo que você está orando, mas desde que você começou a orar, o Senhor já deu ordens para mim, para eu atender o seu pedido. É que houve o quê? Como disse o pastor Paulo hoje, sabiamente, uma batalha espiritual. E muitas vezes o propósito de Deus, o tempo de Deus, a resposta já é sempre uma boa resposta da parte do Altíssimo. Mas confia, espera,
E ele vai fazer o quê? Tirou-me de um poço, do fundo do poço, tirou-me de um lamaçal horrível, de uma terra de areia movediça, onde eu estava ali completamente atolado, preso, e a ponto de sucumbir, de morrer. Ele tirou-me, Ele me tirou daquele lugar. Mas o Senhor faz mais. Ele não apenas se inclinou, ouviu e livrou, mas Ele colocou os pés sobre a rocha. Ele coloca os seus pés no lugar seguro e firmou os meus passos. Deus quer firmar os nossos passos. E quando se fala de firmar os passos, a gente pode pensar que Ele esteja aqui reconhecendo que nessa situação em que se encontra, de alguma maneira, houve uma participação de vacilo de seus próprios pés. Concorda comigo? E a gente vai chegar a essa conclusão daqui a pouquinho. Só deixa eu colocar uma outra coisa que Deus fez por Davi no passado. Pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor, um cântico de alegria, um cântico de vitória. Aqueles que esperam no Senhor, no meio do seu lamento, aqueles que plantam a semente, ainda que com lágrimas, um dia ceifarão com alegria. O Senhor tira o pranto, o lamento da nossa boca e põe nos nossos lábios um cântico de vitória. Espera para ver, não desanima não, espera e você verá. E vamos lá então. Ele reconhece duas coisas a respeito da sua tribulação, da origem ou da causa do seu mal. A sua situação é dramática, e a gente vê isto no versículo 12, por exemplo. Não tem conta os males que me cercam. Não tem conta os males que me cercam. A sua situação é dramática. É inumerável a quantidade de males que cercam o salmista. Agora, ele inicia o seu apelo a Deus, lembrando para Deus, se é que é necessário lembrar para Deus, mas talvez para a congregação, para aqueles que estão ao seu redor, assim como Jó o fez, porque Jó foi acusado de estar colhendo o que ele plantou. Porque Jó, quando perdeu sua esposa, perdeu seus filhos, perdeu tudo, perdeu seus bens materiais, ele perdeu também seus amigos, não ficou uma pessoa do lado dele. Quando apareceram os amigos, ou os crentes, ou os irmãos da igreja, apareceram para dizer para ele, olha, confessa, diz para nós, abre logo o coração, o que foi de tão ruim que você fez para estar nessa miséria? Foi essa. Para complicar a situação, quando a gente está na pindaíba, os amigos às vezes desaparecem. Ou aparecem para dizer, ou para fofocar. Jó, diz aí, o que foi de tão mal que você fez para desagradar a Deus, para receber tamanho castigo? Você está colhendo o que você plantou. Jó justifica a si próprio e diz, não sei de nada que eu tenha feito para merecer tamanho castigo. Isso, na minha opinião, não é castigo. Eu estou sofrendo injustamente. E a gente sabe, por A mais B, que é o próprio Deus lá no céu quem defende em primeiro lugar a honra, a dignidade e a justiça daquele homem. É possível, meus amados irmãos, que boa parte do que sofremos tem a ver com os males desse mundo, tem a ver com a malignidade que há ao nosso redor. Há muito sofrimento injusto nesta terra. O salmista, ao citar coisas como esta que vemos no versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, o Senhor sabe bem.
Proclamei as boas novas e justiça na grande congregação. E no versículo 10, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Portanto, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Aqui a gente vê o seguinte: ao colocar virtudes e ações que ele mesmo tem feito diante de Deus, Davi não está sendo soberbo. E eu sei disso porque, mais abaixo, no versículo 12, como já lemos a primeira parte, ele diz: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas do que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. E ele diz aqui no versículo 11, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Davi consegue olhar para si mesmo de uma maneira adequada. Diz o Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Conhece esse texto? Ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Mas Paulo não está dizendo para você pensar de si mesmo menos do que convém. Concorda comigo? Jó não pensava de si mesmo mais do que convinha, embora seus amigos o julgassem assim. Você é soberbo, você está sendo petulante, você está se achando. Não, Jó tinha uma visão clara a respeito do que tinha sido a sua vida, do que tinham sido as suas ações. Ele conhecia bem o seu coração. E Deus mesmo testifica do alto céu a justiça e o caráter de Jó. É óbvio que Davi tinha suas virtudes. E é óbvio também que ao mencionar tais virtudes, ele reconheça que parte desse sofrimento é injusto. Ele não merece. Ele vai dizer isso em outros salmos. Existem muitos salmos na mesma linha. São salmos de um pecador confessando o seu pecado. São salmos de alguém que está lamentando tantos infortúnios. São salmos de alguém que está muitas vezes se sentindo injustiçado, sofrendo e padecendo na mão de pessoas malignas, maldosas. Ele está sendo afrontado. E percebe que boa parte dessas afrontas não tem nada a ver com a verdade, e nem com a dignidade de seu ser e de seu caráter. Portanto, há um quê nesse salmo de clamor de justiça. E você vai encontrar muitas passagens na Bíblia onde os servos de Deus se sentem injustiçados e clamam por justiça. Mas este salmista não pensa de si mais do que convém. Ele não é tolo, ele não é ignorante a respeito do pecado de sua vida pregressa, ou talvez até do presente. Ele confessa o seu pecado. Ele reconhece que não está sofrendo única e tão somente por causa da malignidade dos outros, por causa da perversidade das pessoas ao seu redor, de um mundo mau. Ele reconhece que parte sim de seu sofrimento se deve aos seus próprios pecados. Portanto, quando a gente está passando um perrengue daqueles, a gente precisa fazer como Davi. A gente precisa pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e veja o que há de errado em nós. É possível sim que a gente venha constatar que parte do que estamos padecendo se deva aos males que há nesse mundo, aos outros. Mas pode ser o caso, e muitas vezes o é, em que vamos perceber que a gente está colhendo o que plantou. Que a gente está sendo disciplinado por Deus. Que Deus está usando aquela adversidade para dar um chacoalhão daqueles na nossa vida. Ou não. Ou o Senhor não açoita e disciplina aos filhos a quem quer bem. Portanto, ele, sabedor dos seus próprios erros cometidos, reconhecendo e confessando humildemente diante do Senhor, ele diz:
Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça. Ele é uma pessoa que reconhece depender da misericórdia e da graça divina. Não pensa mais do que convém, nem menos do que convém. Ele não tem baixa autoestima, ele não está padecendo de coisas desta natureza, ele sabe como tem se comportado, ele sabe de suas virtudes, dos seus pontos fortes, mas bem reconhece suas fraquezas, e percebe que o mal que ele sofre hoje se deve em parte à injustiça, aos males desse mundo. Ele clama por justiça, mas ele não se contenta em ficar clamando por justiça. Ele não é capaz de dizer: Senhor, trata-me segundo as minhas obras. Ele não é louco a esse ponto. Ele reconhece sim o seu pecado, ele confessa o seu pecado, a sua miséria, e ele clama por misericórdia. Livra-me depressa, Senhor, socorre-me. Ele está clamando por justiça. Os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia. Ele quer justiça, mas ele confia na misericórdia divina. Bem, irmãos, termina esse salmo. Vamos para o versículo 17, dizendo o seguinte. É uma das frases que eu mais gosto, que encontramos na Bíblia. Eu sou pobre e necessitado. Eis aí uma pessoa que reconhece sua dependência de Deus. Não é um homem que está diante de Deus sustentando-se na base do eu sou, eu fiz, eu aconteço, eu mereço, embora até esboce uma menção a virtudes passadas, não é nisto em que ele baseia sua confiança em Deus. Ele sabe que não pode subsistir diante de Deus na base das suas próprias justiças ou méritos. Ele reconhece: Senhor, eu sou pobre, eu sou necessitado. Mas sabe de uma coisa que eu tenho experimentado, é que o Senhor cuida de mim. Provai e vede que o Senhor é bom, meus amados irmãos. O Senhor cuida sim, o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu provedor, o Senhor proverá. Tu és o meu amparo, o Senhor é o meu libertador, o Senhor me livrou no passado, eu estou passando por isso agora. Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu clamo por misericórdia, eu estou aprendendo a lição. Senhor, firma os meus passos sobre a rocha. Senhor, tira-me novamente do lamaçal do pecado e das suas consequências. Senhor, livra-me, liberta-me. Senhor, não te detenhas, não retenhas a tua misericórdia e a tua graça. Eis aqui um pobre, um necessitado. Mas sabe de uma coisa? O Senhor cuida de mim. Você pode confessar isso? Quem aqui consegue confessar isso de todo o coração? Eu sou pobre, necessitado, porém meu Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, os nossos lamentos, as nossas mazelas, porque Ele tem cuidado de nós. Bem merecemos boa parte do que estamos enfrentando, não é mesmo? Pensando bem merecemos, ou não? Pensa bem. Diz a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as nossas justiças, quando apresentadas diante dele, são trapos de imundícia. Mas Ele sabe que muitas vezes estamos sofrendo injustamente. Ele sabe, e Ele fará justiça àqueles que o invocam e que nele esperam. Mas, meus irmãos, a frase é esta: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, e o testemunho de que Ele cuida de mim é que eu esperei com paciência.
E ele se inclinou para mim, ouviu, tirou-me e me pôs os pés na rocha e me firmou os passos e pôs nos meus lábios um cântico de louvor, de gratidão, de vitória. Amém. Coloquemo-nos em pé e tenhamos agora um momento de oração diante do Senhor. Está difícil esperar, meu irmão e minha irmã? Quantos estão tendo dificuldade em esperar? Venham aqui, correndo aqui à frente. Correndo é modo de dizer. Venha sem mais demorar. Se a tua espera está longa, se a tua aflição parece não terminar, se a tentação está sendo grande, se é grande a tua tribulação, vem aqui que eu quero orar por você. Quero que, como igreja, venham todos, pode vir, nós vamos orar.